Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de abril de 2023, são 8 horas da manhã. E no Metrópolis, casal que mente unido como os Bolsonaro acaba desmascarado. E na verdade a matéria versa sobre uma tentativa de Michele de explicar mentira clara que ela contou, e agora ela tenta remendar a história sobre nunca ter visto sequer uma joia. Ela deu essas declarações que não sabia de joia nenhuma logo que estourou o escândalo das joias. E agora ela aparece no meio desse escândalo e dá uma explicação para lá de furada. O pacote com as joias do ex-presidente ficou 2 ou 3 dias na pia da cozinha do Palácio da Alvorada, segundo relatos. É sobre contrabando, não sobre joias presenteadas pela ditadura da Arábia Saudita a Bolsonaro, enquanto ele era presidente, e a mulher dele, Michele, a primeira-dama. A lei diz que presentes caros ofertados por governos a um presidente devem ir para o patrimônio do Estado, porque aquele presidente ele não é amigo, ele não é íntimo do chefe de Estado que deu algum presente. Presentes caros, evidentemente. Ele está representando o Brasil. Então, quando um presidente ganha um presente de um outro mandatário, presente caro, esse presente é do país, não do mandatário, porque ele só recebeu esse presente por ser presidente do país. O presente de Michele foi apreendido pela Receita Federal do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, mas um pacote entrou de contrabando, via contrabando no Brasil. Bolsonaro driblou os agentes da Receita e um conjunto de joias, avaliado pelo menos inicialmente em $500 mil, entrou ilegalmente no país. Contrabando que foi parar nas mãos do Bolsonaro, levado a ele após deixar o governo. O casal mentiu do começo ao fim do episódio, o casal Bolsonaro. Não porque o episódio ainda, não ao fim, né, porque o episódio ainda vai ser melhor contado. Uma servidora chamada Marjorie de Freitas Guedes, do Gabinete Adjunto e Documentação Histórica da Presidência, era responsável por catalogar os presentes oferecidos a Bolsonaro. Ela disse à Polícia Federal que em novembro de 2022, o ano passado, depois da derrota na eleição, um pacote com as joias de Bolsonaro, um relógio raro, uma caneta, um par de abotoaduras e um rosário árabe foram entregues a Michele no Palácio da Alvorada. Michele, que diz que nunca viu, disse pelo menos que nunca tinha visto joia nenhuma. O pacote, em outubro de 2021, entrou escondido no país dentro da mala de um servidor. Marjorie disse que antes mesmo do retorno do almirante fora aberto um processo no sistema do governo informando a chegada de um presente para Bolsonaro, um cavalo de ouro. De fato, um cavalo de ouro também foi entregue a Albuquerque. Chegou com as pernas quebradas e foi apreendido pela Receita junto com o conjunto de joias para Michele. A ex-primeira-dama sempre diz que nunca ouvira falar das joias destinadas a ela, somente a partir de 3 de março último, quando o caso foi descoberto. Naquela ocasião ela declarou: "Não pedi e nem recebi". Em resposta ao que revelou Marjorie, Michele ontem afirmou: "Essas joias que chegaram ao Alvorada foram joias masculinas. Então estão me associando ao primeiro caso quando eu não sabia, e eu não sei mesmo, que eu tenho a ver com isso". Repórter: "Então a senhora recebeu as joias masculinas em mãos?" Michele: "Eu não, elas estavam no Alvorada, elas foram passadas pela administração". Repórter: "Não entregaram nas mãos da senhora?" Michele: "Não, elas estavam no Alvorada, eu morava onde?" "No Alvorada, não é verdade?" Para socorrer o casal que mente unido, o ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Van Garten, mentiu também em entrevista à CNN Brasil.
Por 13 meses, ele diz que Bolsonaro e Michele não souberam que havia joias à sua espera. E agora a gente vê que não é verdade. Quando Michele recebeu no Palácio do Alvorada o pacote com as joias de Bolsonaro, ela os deixou por 2 ou 3 dias na pia da cozinha por não saber do que se tratava, segundo Van Garten. Casal e ex-assessor que mentem unidos permanecerão unidos para a eternidade, a não ser que a ação da justiça os separe por qualquer razão. Aí será um salve-se quem puder. Não é? Um vai começar a acusar o outro. O fato é um só. Ela disse que nunca tinha visto joia nenhuma. Quando foi perguntada, ela poderia ter dito: olha, a bem da verdade, vamos esclarecer. Eu recebi um pacote de joias no Alvorada em mãos, segundo uma servidora diz, não é? A Michele diz que não, mas uma servidora testemunhou que foi entregue a ela, nas mãos de Michele. Ela nega, então ela deveria ter dito: olha, bem da verdade, eu recebi um pacote de joias que eram joias masculinas, mas eu não recebi as joias femininas. Ela poderia ter dito, apesar que ninguém acredita nisso também. Essa mentira vai custar caro a Michele. Ela, junto inclusive com o Piquet, o Nelson Piquet, ex-piloto de Fórmula 1, viraram suspeitos no caso das joias. O Piquet, obviamente, por manter as joias na sua fazenda. E isso é o assunto da próxima matéria, que foragido por bomba se diz perseguido e afirma a se esconder em fazenda de bolsonarista. Ex-assessor de Damares, blogueiro Wellington Macedo, não revela o local do paradeiro e diz que não vai se entregar à polícia. Um dos 3 réus acusados de tentar explodir uma bomba em um caminhão nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília, o blogueiro e influenciador Wellington Macedo, está foragido há 4 meses e diz que se abriga em fazenda de um empresário bolsonarista. Assessor da Damares Alves, não é? Está na hora de se começar a impor o império da lei neste país. Assim não dá mais. E agora sim, os militares escalados por Bolsonaro para enviar e guardar as joias na fazenda de Piquet. Olha só isso. O transporte e o armazenamento de mais de 8.000 itens e presentes que Jair Bolsonaro guardou para si e despachou para a fazenda de Nelson Piquet em Brasília contaram com o apoio direto de 2 militares de confiança máxima de Bolsonaro. Ou seja, além de roubar as joias, além de escondê-las num local totalmente inapropriado, porque as joias pertencem ao Estado brasileiro, o Bolsonaro ainda colocou militares pagos com dinheiro público para proteger o produto do roubo. É o fim da picada. E com isso, Nelson Piquet, assim como Michele Bolsonaro, estão metidos até o pescoço no escândalo das joias. E Bolsonaro depõe a PF pela 2ª vez em menos de um mês. E começa aí uma rotina. Hoje o Bolsonaro vai depor sobre sua possível autoria intelectual dos atos de 8 de janeiro. E começa agora uma maratona de depoimentos do Bolsonaro à Polícia Federal. Ele vai ter que ir até lá se explicar várias vezes nos próximos meses, ou talvez até anos. E com a escalada de prisões e denúncias de tortura policial, crescem em São Paulo sob o comando de Tarcísio de Freitas, o governador bolsonarista de São Paulo. Como todos imaginavam, não é? Todo mundo imaginava que isso ia acontecer, e quem paga é a população pobre e negra da periferia, das periferias de São Paulo, que viram alvo da violência policial, da tortura, do assassinato, da queima de arquivo. Realmente São Paulo é um local, é um estado que sempre elege o pior para o povão, e o pior é que gente pobre, que vai ser vítima disso,
vota nesses governos de direita aqui em São Paulo. E a oposição delirante acha que Gonçalves Dias, o ministro demitido do GSI, vai fazer delação contra Lula. Ele vai delatar o quê, meu Deus do céu? Essa gente está completamente enlouquecida e é preciso colocar um freio. Deputados e senadores da oposição acreditam que o tal Gonçalves Dias vai delatar. O que ele vai delatar contra o Lula? Que o Lula planejou um golpe contra o Lula para atrapalhar o início do governo Lula? Tenha santa paciência, não há limite para essa gente. E o governo pede para que o Congresso retire urgência de projeto para a criação do Dia Nacional de Marielle Franco. Pelo visto, o governo não quer fazer marola no Congresso nas vésperas de votações importantes, como o Marco Fiscal, já há CPI, e esse Dia Nacional da Marielle seria mais um palanque para a oposição, por isso o governo pediu para retirar a urgência. E em Santa Catarina, um juiz catarinense da terra de Luciano Hang, que é um dos donos de Santa Catarina, dá ganho de causa para Hang, porque ele foi processado por Lula devido a ter feito um avião sobrevoar as praias de Santa Catarina, do litoral de Santa Catarina, com uma faixa acusando Lula, insultando Lula. O Lula pediu indenização de 100 mil por danos morais, mas foi condenado a pagar os honorários dos advogados do empresário bolsonarista, mas foi no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Evidentemente que Lula vai recorrer, e num tribunal mais sério, realmente o Luciano Hang vai ser punido, não é? Ele vai ser condenado. E Lula dá declaração enfática em defesa da soberania da Ucrânia. Pressionado na Europa, tanto dois países socialistas, Portugal e Europa, são frontalmente críticos da Rússia nessa guerra, simplesmente porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Com tudo que possa haver de errado na Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia jogando bomba, matando mulheres, crianças, idosos, sem ter sido provocada. Então, realmente, até países socialistas, não é? A Espanha é governada por um socialista, a Portugal é governado por socialistas, mas não dá para passar o pano para a Rússia nesse caso. E o Lula, esperto, inteligente como é, entendeu isso rapidamente, e antes mesmo de desembarcar em Portugal, o Lula vinha sendo criticado por igualar a Rússia e a Ucrânia. Não foi isso que ele quis dizer, e ele explicou melhor agora e diz: condenamos a violação da integridade territorial da Ucrânia, afirmou Lula em discurso na Assembleia da República. Ou seja, foi bem claro para não deixar mais dúvida, porque queima o filme realmente. Neste momento, queima o filme de qualquer um tentar comparar a ação da Rússia e da Ucrânia, que está se defendendo. A Ucrânia pode ter todos os defeitos que se quiser, mas não é invadindo o território e matando a população inocente que se vai resolver qualquer problema com a Ucrânia, que a Rússia vai resolver qualquer problema com a Ucrânia. E Bolsonaro depõe a Polícia Federal pela segunda vez em menos de um mês, e aí ele pode se preparar, como eu já disse, para uma maratona aí que vai cobrar dele responsabilidades por tudo que ele fez. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.